Fala, galerinha do Liceu, vamos para mais uma aula. Hoje iniciando o roteiro de aulas. Hoje nós vamos ver o LibreOffice Impress, aula 1. Espero aí que todos estejam motivados, bem, para a gente iniciar esse nosso terceiro bimestre. Então vamos seguindo aí com o professor e vamos trabalhar nessa matéria que é o trabalho de inserir ou desenvolvimento de slides, né? Então vocês vão ver que a matéria é bem tranquila. Então, nós temos aqui universidades, nós vamos usar como tema para a construção, universidades públicas, né? Então, basicamente, o que nós vamos fazer é criar uma sequência de slides com o nome de universidades públicas do estado do Rio de Janeiro. Aqui eu citei algumas universidades, tipo Consórcio das Universidades Públicas, o tema principal, Cefet, Unirio, UFRJ, Universidade da Zona Oeste, o ESO, a Universidade Estadual, o ERJ, Universidade Norte Fluminense, o ENF, né? Vou botar aqui UF, enfim. Aqui as universidades públicas e nós vamos criar um slide. Para quê? Para que na hora que a gente animar esse processo de slide, essa transição, ó, deixa eu clicar aqui no início, deixa eu dar um F5. Efeitos. Isso. Eu tô aqui com duas telas trabalhando, né? Por isso que ele dá esses efeitos. Deixa eu diminuir isso aqui. Esses efeitos mais trabalhados, mais focados. Ó, vou apertar de novo. Beleza. Ótimo. Então vamos ver todo esse processo de criação de trabalho utilizando os efeitos que nós temos. Então eu vou iniciar um projeto novo, arquivo, novo, nova apresentação, ele vai abrir aqui um slide novo. Então, se eu abro o Impress pela primeira vez, ele vai abrir aqui um slidezinho novo e a gente vai começar a criar. Quando eu abro ele, ó, ele abre essa telinha e ele me abre uma telinha onde eu vou escolher o modelo. Então, eu posso determinar vários tipos de modelo para compor esse meu slide. Eu vou usar, deixa eu ver aqui um modelo diferente. Vou usar esse modelo aqui. Vou apertar abrir. Ele vai me inserir um modelo com uma estrutura, ó, como se fosse de educação. E eu vou lá. Esse aqui não posso apagar. Esse aqui eu vou apagar. Vou deixar só no slide número 1. Vou botar aqui. Universidades públicas. Ok? E aqui, ao invés de eu botar um texto, eu tenho aqui uma caixa para escrever. Eu posso clicar em cima da linha da caixa e apertar Delete. Então, eu escolhi aquele modelo, ele me abriu. O que eu tenho aqui de base? Sequência de slides e slide a ser desenvolvido e o layout de slides, né? Se eu quisesse focar nesse layout aqui, ele só deixa eu colocar um texto em cima, ó, não coloca mais nada embaixo. Estava focado em outro estilo, ó, que estava nesse estilo, que é texto e subtítulo. Então, vou clicar esse que eu só vou querer um texto aqui. Para colocar uma imagem, eu faço igual nós vimos, por exemplo, no Calc, no Writer, né? Inserir, figura, vou até o local da figura desejada. Se eu não tenho a figura, aí eu faço aquele processo de abrir a internet, vou botar aqui Cederj, imagem. Digitei Cederj, imagem, e eu vou aqui, ó, e vou na minha aba imagens, vai aparecer várias imagens do consórcio Cederj. Eu vou clicar nesse aqui, ó, uma imagem nova, botão direito, copiar imagem, vou minimizar, botão direito, colar. Transferir a imagem do Cederj para cá, ó, Universidades Públicas, Fundação CCERJ. Criei o meu primeiro slide, composto por uma estrutura, e essa estrutura, quando eu abro um slide novo, ele cria. Se eu olhar aqui na grade, eu tenho página mestre, eu tenho galeria, tenho animação, tenho transição,
propriedades, que é essa parte onde eu edito as características. Aqui depois nós vamos ver que é o efeito de transição. Aqui depois nós vamos aprender que é efeito de animação. Eu tenho aqui, ó, slide página mestre, e eu escolhi esse modelo de slide, como eu poderia ter escolhido qualquer outro modelo de estrutura de slide, ó. Tá vendo? Com esse fundo aqui, com o fundo aqui em diagonal, universidades públicas, enfim. Então, eu posso escolher qualquer efeito de fundo. Eu gostei, essa aqui ficou legal para esse slide aqui, né? E eu tenho aqui outros modelos que eu posso aplicar. A gente estava aplicado esse aqui, ó, ok? Que tem um lapisinho e tal. Vou deixar esse aqui mesmo. Montei o primeiro slide. Agora eu vou fazer o segundo. Botão direito, novo slide, criei o slide número 2. Aqui no meu layout de propriedades, ó, eu tenho aqui aonde eu estava, vou voltar aqui para os efeitos de transição, volto para os efeitos de propriedade do slide, vou deixar focado aqui, ó, só com o título, e vou botar aqui Universidade, vou botar assim, Federal Fluminense, onde eu estudei. Vou botar o botão direito. Botão direito não, vou na internet, vou colocar aqui UF imagem, vou abrir, vai aparecer aqui, ó, eu vou pegar esse logotipo da UF, botão direito, copiar imagem, botão direito, colar imagem. Vou copiar e colar. Universidade Federal Fluminense. Fiz o slide número 2. Para fazer um slide número 3, mesma coisa. Botão direito em cima aqui da aba slide, lembrando, ó, aba slide, seções de configuração que é dividido em propriedade, transição que é feito da passagem de um slide para o outro, animação de objeto, tudo nós vamos estudar. Páginas mestres, aqui estilos, aqui outras imagens e conectores, e aqui a barra de funções básicas, né? E a barra padrão, onde eu tenho também aqui, ó, a opção de inserir figura. Posso ir inserir figura, ou eu poderia vir aqui diretamente para inserir a figura. Para abrir o novo slide, botão direito, novo slide, abrir um novo slide, vou botar aqui Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Agora, posso vir por aqui, ó, também a mesma coisa, se eu tivesse a imagem salva no computador, ou vai na internet, vou botar aqui, UERJ, vou dar o Enter, vai aparecer aqui, imagens, eu vou pegar essa imagem aqui, ó, botão direito, copiar imagem, volto para o slide, botão direito, colar. Jogou a imagem da UERJ, ok, montei. Então, montei aqui, ó, para demonstração, 3 slides, ó, slide número 1, slide número 2, slide número 3. Montados os 3 slides, ó, 1, 2 e 3, estou na aba de slide, estou na aba de navegador, então estou vendo aqui, ó, 1, 2 e 3. Vou deixar aqui de novo focado na aba propriedades. E agora, se eu venho aqui em apresentações, iniciar primeiro slide, ele vai iniciar primeiro slide. Ele só vai pular na hora que eu clico. Ó. Cliquei com o mouse, ele pulou. Cliquei com o mouse, ele pulou. Cliquei com o mouse e finalizou a apresentação, porque eu tenho 3 slides. Então, como eu faria, por exemplo, para fazer com que ele pule de um para o outro automaticamente, ou seja, usar um efeito chamado efeito de transição. Né? Então, aqui nós começamos a trabalhar no primeiro objetivo, que era compor os slides. Efeito de transição não vou usar, vou deixar o efeito de transição para a aula número 2, para não ficar muito conteúdo. Então, nessa primeira parte, nós estamos criando slides, podemos alterar a propriedade de fundo, lembrando que aqui nessa propriedade, ó, onde eu estou, eu altero a propriedade do slide. O papel está em paisagem, poderia ser um papel mais focado em pé, que não é o caso, normalmente os slides são focados em folha deitada. Né? Eu poderia, por exemplo, no plano de fundo, inserir uma figura, ter uma figura de fundo, né? Aí eu teria que ter essa figura salva no computador. Se eu quisesse ter uma imagem de fundo, por exemplo, talvez, deixa eu ver aqui, talvez essa imagem de fundo, deixa eu abrir, vamos ver.
Ó, joguei uma imagem de fundo. Poderia, talvez, ó. Não estou usando aquela propriedade que nós vimos aqui na transição. Eu apenas alterei a propriedade de fundo e nem joguei uma imagem em cena. O que alterou foi a propriedade de fundo. Ok? Então eu posso fazer isso. Nas propriedades de fundo, por exemplo, como eu joguei essa imagem e essa imagem, o fundo dela é branco, né? Fica um pouco feio, né? E aqui, ó, no texto, eu tenho uma propriedade aqui interessante que é chamada sombra. Tá vendo aqui, ó, sombra, que não tem, por exemplo, no editor de texto nem no Calc, né? Que ele pode jogar uma sombrinha quando esse fundo eu quero dar um destaque, né? E aqui na imagem, né? Eu tenho algumas propriedades que a gente pode alterar ainda a estrutura da imagem, que não é muito o caso. O bom seria já procurar, se eu não quisesse esse fundo branco, procurar uma imagem PNG. Lembram? PNG, que é uma imagem com fundo transparente. Então, por exemplo, se eu fosse aqui na internet, botasse Cderge PNG, aí eu teria que salvar a imagem no computador. Ó, por enquanto não estou achando. Deixa eu botar aqui em todas. Vamos ver se a gente acha. Ó. Imagem CDR de PNG. Parece que esses aqui tem PNG. Como é que eu sei? Se na hora de eu salvar a imagem como, ó, cliquei com o botão direito, pedi para salvar a imagem como, tiver a opção PNG. Ó, não tem a opção PNG, então não é PNG. Enfim, se eu quero uma imagem que tenha um fundo transparente, aí é interessante ter uma opção de mexer com PNG. Aqui, por exemplo, no Word nós temos uma propriedade de transformar a imagem em PNG. Nesse caso aqui, ó, só tem o girar, dispor, alinhar, né? Eu não tenho uma propriedade de imagem para transformá-la em PNG. Ó. Só tem cores, preenchimentos, né? Mas eu não tenho uma área específica. Ó. Ó, parágrafo, figura, cor, brilho, transparência. Eu poderia dar uma transparência na imagem. A imagem vai ficando ó, transparente, mas ela também apaga junto, né? Então não seria também interessante usar esse modo de transparência. Mas enfim, se quisesse usar uma imagem que tivesse um fundo transparente, sempre procure imagens com a extensão PNG. Nós já vimos isso, tá? Então, montamos aqui 3 slides. Cada slide aqui ele tem uma imagem. A ideia é vocês montarem como exercício, igual eu fiz aqui. Ó. Eu botei várias universidades e essas universidades elas possuem ó, a sua imagem. Então, procurar na internet e colocar essa imagem aí no trabalho. Ok, pessoal? Essa vai ser a atividade. Como eu montei aqui, ó. Deixa eu voltar. Fizemos aqui com 3, nós podemos aqui fazer com todas as universidades do consórcio CEDERJ. É só pesquisar aí. Vocês vão ver que vai ter universidades públicas federais e universidades públicas estaduais. Essa que vai ser a atividade de vocês. Primeiro, essa montagem. Eu vou deixar para a aula que vem para a gente olhar o efeito de transição. Ok? Então, ó, botão direito em cima do slide, você cria sempre slides novos. Para mudar a propriedade, você pode vir aqui dentro da página mestre escolher um outro efeito de imagem, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, ficou interessante. Ó. Vou mudar todos para esse aqui, porque com o fundo ficou mais interessante usar esse aqui, ó, porque ele tem umas raias brancas, ficou mais interessante. Ó. E se eu apertar a tecla F5 ou apresentações, iniciar a apresentação, ele vai apresentando de um para o outro. Por enquanto, sem efeitos. Isso que é interessante. Por enquanto, sem efeitos. Ó. Vou esticar aqui. Vou usar aquela propriedade interessante sombra. Ó. Vou clicar aqui. Vou botar isso mais um pouquinho para cima. Tá com propriedade sombra. Vou clicar nessa caixa. Vou esticar ela. Ó, vou esticar ela. Vou descer um pouquinho, vou clicar aqui na propriedade sombra. Então, aquelas negrito, inclinado, sublinhado, subtítulo sombra, que é novo. Aumentar e diminuir a letra automaticamente.
Deixa eu abrir aqui, voltar aqui para propriedades. Deixa eu clicar aqui no arquivo, em cima da linha. Então você pode aumentar ou diminuir o texto automaticamente. Às vezes ele desativa a ferramenta, né? Tem que clicar em cima da ferramenta. Então, só para vocês olharem que eu posso aí formatar uma estrutura de um slide usando o fundo de página mestre, escolhendo o layout, se você quer uma estrutura, no caso eu quis uma estrutura só de um texto em cima, e embaixo eu joguei uma imagem fazendo processo de ir na internet, procurar, botão direito, copiar a imagem, vim no editor, botão direito e colar. Ok? Então, essa primeira aula é para a gente começar a entender o processo de slides. Na aula que vem a gente melhora, na nossa aula prática online a gente trabalha mais em cima disso. E essa que vai ser o nosso roteiro de trabalho aí para as próximas aulas. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.